Fala galera do YouTube, o vídeo de hoje é dedicado especialmente para aqueles trabalhadores que trabalharam entre o início da década de 70 até a promulgação da Constituição de 1988. Estes trabalhadores em especial podem ter uma verdadeira fortuna ou um valor bem assim, que poderão ajudá-los a pagar algumas dívidas ou de repente até mesmo realizar um determinado sonho. E esses valores poderão estar disponíveis para saque ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Bom, mas antes de nós sabermos maiores detalhes, vá ao nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todos os nossos vídeos que estamos postando semanalmente. Bom, o que estamos falando? Estamos falando, na verdade, do PIS, PASEP. O PIS, que é o Programa de Integração Social, que é destinado aos empregados seletistas que trabalham nas empresas privadas, empresas públicas ou até mesmo, em última análise, que trabalham sobre o regime jurídico seletista, certo? Para a gente entender melhor, porque antes da Constituição de 88, o Estado, a União, os municípios, eles adotavam também o regime seletista, ou seja, anotavam a carteira de trabalho dos seus empregados. Na verdade, não eram servidores públicos, eram empregados públicos, na verdade. Todos eram empregados públicos, porque tinham suas carteiras assinadas. Mesmo aqueles que trabalhavam em órgãos públicos. E aí, após a Constituição de 88, esses empregados públicos só ficaram no regime seletista aqueles que trabalhavam em empresas públicas, empresas de sociedade de economia mista, e claro que aqueles que trabalhavam em órgão público foram mudados para o regime estatutário, com regime próprio, certo? Ok? Mas esse aí não é nosso assunto, só para a gente entender melhor. Bom, e todos esses empregados, tanto de empresa privada quanto de empresas públicas e de órgãos públicos sob o regime seletista, eles tinham seus PIS cadastrados e eram remunerados com uma cota à parte mensalmente. E esses valores eram oriundos justamente das tributações que foi criado lá na década de 70, pelas contribuições das empresas, claro, jurídicas, e essas contribuições eram destinadas ao quê? A remuneração dessas contas vinculadas ao PIS eram divididas em cotas. Então, cada empregado que trabalhou entre a década de 70 e até a Constituição de 88, a promulgação da Constituição de 88, tiveram essa remuneração dentro da cota parte. A não ser que a empresa, por algum problema, aquela empresa por qual ela fazia parte ou por algum motivo, não fizesse o cadastro daquele empregado junto ao PIS. Aí ele iria ter o problema de não ter o recebimento da sua cota parte, ok? E esses valores foram acumulando e chegaram a cifras bilionárias. Valores estes que agora está sendo disponibilizado para todos os trabalhadores. Mas de que forma está sendo disponibilizado? Foi editada a MP 946 de 2020. E nessa MP, ela justamente faz a transferência de todos esses valores que foram remunerados durante a década de 70 até a promulgação da Constituição Federal. E nesse período também temos que entender que os empregados públicos, alguns se tornaram estatutários, que aí nesse caso passaram a ser servidores públicos,
E aí nessa situação eles passaram a ter não o PIS, mas sim o PASEP, foi transformado para o PASEP, que é justamente o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é isso que significa a sigla PASEP. E aí passou a ser administrado pelo Banco do Brasil. Então, quem é servidor público, ou seja, aquele que não tem mais a carteira assinada, mas que serviço para administração pública, seja no caso por meio de concurso público ou desse período, o qual foi transformado em estatutário. E aí nessa situação, todos os valores dessas cotas parte dele foram transferidos para a conta no Banco do Brasil, certo? Mas aí o que acontece? Mas com a MP houve novamente uma redistribuição. Na MP 946, todos esses valores que se referem ao PIS, PASEP, foi transferido para a administração do fundo do FGTS. Então, para facilitar, até para identificar, para não misturar valores de FGTS com as cotas do PIS/PASEP, foi realizado uma transferência vinculada ao FGTS, mas em uma conta com um identificador próprio, onde vai estar identificando que aquele valor refere-se ao PIS/PASEP, e que o empregado, a partir do dia 19 de agosto de 2019, poderá se dirigir à Caixa Econômica e solicitar o seu saque integral. Olha que boa notícia. Então, se você trabalhou entre a década de 70 até a promulgação da Constituição Federal, poderá se dirigir à agência da Caixa Econômica e solicitar o seu saque imediato da sua cota parte, de forma integral. Lembrando que tem prazo sob pena de perdas. Você vai perder esse direito. Isso vai ocorrer no dia 1º de junho de 2025. Então, em 1º de junho de 2025 é o prazo final para que você possa sacar. Se você não sacar até esse dia, você vai perder. Esses valores, vão ser transferidos para o Tesouro Nacional, ou seja, vai ser transferido para a União. Isso tendo em vista o artigo 1275 do Código Civil, lá no inciso 3º. Nesse caso aí, vai ser o que? É uma perda por abandono. Você abandonou, você declinou desse direito. Ou seja, já estou aqui lhe avisando previamente que você pode buscar lá na Caixa Econômica o direito de sacar esse valor, mas lembrando novamente, refrisando, não querendo ser repetitivo, mas para aqueles trabalhadores que prestaram serviço em iniciativa privada ou empresas públicas ou em órgãos públicos, cadastrado no PIS ou PASEP, entre a década de 70 até a promulgação da Constituição de 88, que foi justamente no dia 5 de outubro de 88, que foi quando foi justamente extinta essa modalidade. Outra dica muito importante sobre o saque da cota parte do PIS/PASEP é para os herdeiros. Herdeiros daquelas pessoas que trabalharam entre a década de 70 e até a promulgação da Constituição de 88. Bom, se você é herdeiro, você pode procurar também a Caixa Econômica, e lá ela vai orientar a você redigir um documento junto com os demais herdeiros, vai ter que indicar todos os herdeiros, certo? E aí, nesse caso, indicando todos os herdeiros, é claro que ela vai fazer a verificação dentro do cadastro daquele empregado, vai verificar se existem outros dependentes, e aí eles vão fazer a liberação, independente de inventário, independente de ordem judicial. Então não tem muita burocracia. Então você pode procurar. Eu acho um pouco arriscado, né? Mas é uma situação que
você pode solicitar sem precisar de inventário. Então, se você é herdeiro, também procure a Caixa, mas aí reúna todos os herdeiros e vai em busca desse direito, tá bom? Então, essa é a dica. Quanto ao abono PIS, ele vai continuar, ainda está em vigor a lei do abono PIS. Inclusive, tem regras próprias. Aí o abono PIS é o empregado que trabalhou pelo menos um mês durante o ano base. O que é o ano base? O ano anterior ao recebimento do abono. Por exemplo, para eu receber o abono em 2020, eu tenho que ter trabalhado lá em 2019, pelo menos um mês. Mas aí eu vou receber de forma proporcional. Como proporcional? A cada mês que eu trabalhar, eu ganho um avo, um dozeavos. Ou seja, eu vou receber uma parcela de 12. Então, para eu completar um salário integral do abono, que é no valor de um salário mínimo, que salário mínimo é justamente o salário vigente na época do pagamento, eu tenho que ter trabalhado 12 meses integrais. Se eu trabalho 6 meses, eu vou receber meio salário mínimo. Se eu trabalho 4 meses, eu vou pegar o salário mínimo, dividir por 12 e vai me dizer quanto é um abo de um salário mínimo e vou multiplicar por 4, que aí eu vou saber que eu vou ganhar 4 dozeavos, aí eu vou saber o quanto dá 4 dozeavos, aí nessa situação eu vou saber o valor do meu abono. Então fique bem atento. A diferença entre a extinção do fundo do PIS/PASEP e a questão do abono salarial, você vai continuar recebendo, desde que você trabalhe pelo menos um mês no ano base, você tenha 5 anos de inscrição no PIS, na data justamente da concessão. Você tem que ter 5 anos na data que você for receber, 5 anos de inscrição no PIS, e o empregador está obrigado a fazer a declaração da sua RAIS. E o que é isso, a RAIS, Leandro? É justamente a Relação Anual de Informações Sociais. É como se fosse um imposto de renda do empregador para o empregado. Ele vai ali informar quais foram seus salários, mês a mês, valores de 13º, vai informar ali os seus ganhos em gerais. E aí dentro disso, você vai consultar o calendário da Caixa Econômica Federal para verificar quando você vai receber, que justamente vai de acordo com a data do seu aniversário, com o mês do aniversário. E aí sempre esse calendário está disponível geralmente no mês de junho ou julho. Aí você fique sempre atento sobre isso. Por exemplo, já está sendo pago o PIS, o abono PIS, referente ao ano base de 2019. Já está sendo pago. Mas isso aí não tem nada a ver com as cotas parte do PIS. Aí você tem que verificar se você trabalhou mais um mês ou mais de um mês no ano de 2019 e se seu empregador informou a RAIS e se você não ganhou mais de 2 salários mínimos e se, claro, se você tem mais de 5 anos de inscrição no PIS ou igual a 5 anos para você ter direito. Bom, pessoal, esse aí foi o nosso vídeo falando sobre a MP 946. Essa aí é a primeira parte, que tem a segunda parte, depois nós vamos falar uma coisa depois mais também importante sobre essa MP, mas por hora é isso. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, dê o like nos nossos vídeos, assista, contribua, nos ajude e até mais. Até o próximo vídeo.